Muito obrigada, professora Nazaré, pela sua fala, por compartilhar tantos saberes com a gente. Eu quero, antes da gente passar para as nossas perguntas e comentários, eu quero só lembrar que a lista de presença está disponível, né, no nosso chat. São várias... A gente está aqui com bastante participações, comentários no nosso chat. Para a gente pensar, né, então, a educação em direitos humanos, né, com o nosso eixo agora, que é a educação básica, eu gostaria que cada um de vocês foram trazendo, né, do ponto de vista da política pública, né, então, com a fala da Naomi, né, quais são os caminhos que têm sido trilhados pela Secretaria de Educação, né? Depois o Júlio vem e traz para a gente, né, a experiência enquanto movimento popular, e a professora Nazaré, né, resgatando essa memória da construção, né, das diretrizes nacionais, como que os movimentos sociais, a participação dos movimentos nessa construção. Então, eu queria que, assim, para as pessoas que estão nos escutando, que estão participando, né, assim, resgatar ou saber, né, se existem projetos que a gente possa... como que a gente faz, né, uma experiência prática para trabalhar a educação em direitos humanos, como que a gente constrói essa educação de direitos humanos no chão da escola? Né? Como que esse processo, né, a educação em direitos humanos, ela atravessa a gente, né? A gente não é algo que a gente, como vocês disseram em vários momentos, né, que é pontual. Como que a nossa prática ela deve se revelar, né, numa educação em direitos humanos? Então, eu queria que vocês pudessem comentar essa, né, como que isso acontece, como que a gente faz isso no nosso dia a dia, para as pessoas que estão nos acompanhando, para a gente ir refletindo a respeito disso. Quem gostaria de começar? Posso começar. Acho que vocês estão me ouvindo bem, né? Qualquer coisa me avisem aqui. Eu acredito, assim, nessa perspectiva, quando a gente começou a abordar esse tema de educação antirracista, quando a gente começou a levantar isso de uma forma mais contundente, vamos fazer uma trilha formativa, eu acho que muito dessa perspectiva eu acho que é até uma perspectiva geral. Ontem eu estava conversando com alguns colegas do SENAC, e a gente tem muita perspectiva, quando a gente fala educação, a gente pensa na sala de aula, né? E que todo o universo da educação é sobre a sala de aula, mas existe um universo ampliado da educação para fora da sala de aula. E eu acho que não acontece, né? A gente está nessa luta para que aconteça efetivamente na sala de aula. Eu acho que a única forma de isso acontecer é você olhar para esse ambiente ampliado da sala de aula, de quem faz as coisas acontecerem na sala de aula. Então, se a gestão escolar, se a gestão regional, se a gestão estadual não estiver olhando para isso, não tiver políticas específicas, não tiver isso como algo prioritário e dentro do planejamento, e algo que vai ser controlado, monitorado continuamente, isso não vai acontecer na sala de aula. Não é que não vai acontecer, está acontecendo, mesmo, né, nesse cenário atual, está acontecendo, mas com uma força e um esforço muito mais individualizado do que algo que você falar, nas escolas paulistas acontece X ou Y. Então, eu acho que a gente olhar um pouco na educação nessa perspectiva ampliada. E eu falo em cada um dentro do seu papel, enquanto profissionais da educação, assumir, né, o seu local dentro dessa pauta, colocar isso dentro da sua prática, das suas entregas. Eu acredito muito em algo que é o seu ideal, algo que você acredita, é algo, né, da minha personalidade, é algo que eu acredito que é um ideal meu, mas a gente espera que seja de todos, mas
até esperar que seja ideal de todos, tem que ser dever de todos, tem que estar na entrega dele. Ele tem que estar no dia a dia. Eu acho que o que faz estar na escola, eu acho que quando a gente chegar no mundo da conscientização, que todo mundo entende que é importante, vai ser ótimo. Mas eu acho que esperar que isso aconteça, eu acho que a gente vai ter um tempo muito grande até isso tudo acontecer. Então, eu acho que isso ser parte do dia a dia de trabalho, de entregas e da gestão, eu acho que é a forma mais simples disso chegar no chão da escola. Não depender apenas do professor. Eu posso compartilhar com vocês uma experiência que a gente fez no bairro, que eram 10 escolas, 3 municipais e 7 estaduais. E era um bairro com 90 mil habitantes no bairro, né? Então, e as pessoas se queixavam muito da violência, das várias formas de violência. Então, a gente reuniu com os diretores das escolas. Primeiro, a gente fez um levantamento dessas escolas, fomos visitar essas escolas e olhar todo o equipamento dela, as condições dela, a população dela, né? Depois, a gente compartilhou esse levantamento das escolas com os diretores, discutimos com eles, né, o que fazer. Depois, fizemos várias reuniões com os professores. E uma das coisas que eles chamaram a atenção da gente era a violência no bairro. A violência no bairro, a violência, principalmente também a violência no trânsito. Então, os professores de geografia ajudaram, a gente pegamos o bairro, pegamos a planta do bairro e discutimos com os professores de geografia para pensar assim, e os meninos pesquisarem junto os mercadinhos, principalmente os pontos mais críticos do bairro, onde havia mais problema de violência, e a gente mapeou, os meninos mapearam com uma atividade de geografia, né, os locais e as esquinas e os pontos mais críticos do bairro. E eles pesquisavam e identificaram assim, quem era o alvo maior, se era idoso, se era criança, a violência acontecia no trânsito, que ruas não tinham sinalização. E a partir dessa questão, por exemplo, se discutiu a violência. Chamamos o Ministério Público para ir à escola para fazer uma discussão com a gente, chamamos o Núcleo de Estudos da Vida e discutimos com os professores e representantes de alunos para a gente pensar assim, o que fazer? Então, daí houve audiência com o Ministério Público para ver, fizemos uma caminhada pela paz no bairro, discutimos a 3 mil pessoas fazendo a passeata, as 10 escolas participando, os donos de mercadinho ajudando, dando água para os alunos, discutindo, e a escola discutiu, né? E eles também tiveram várias experiências. Então, por exemplo, uma das coisas que eu achei importante, eles queriam, vamos mapear os talentos, a gente nunca dá valor à juventude, é preciso saber que juventude é essa, que talentos são esses, que tem tanto no bairro que às vezes a gente não sabe, então vamos mapear. Então, cada escola... Então, os professores de português, com os professores se juntaram, vamos fazer um mapeamento dos talentos. E os meninos todos se envolvendo. Cada escola tinha um grupo que se envolvia com as atividades. E aí se mapeou os talentos por escola. E aí a gente escolheu, vamos fazer uma semana em que esses talentos vão se mostrar, vão mostrar. Então, fazer uma semana da cidadania, em que o menino que dança capoeira, vai dançar capoeira na escola. E outra coisa que a gente achava que não podia ser só na minha escola, era preciso só a paz e no bairro se as escolas estiverem em rede, se articulando. Então, é preciso que uma esteja com a outra, e não que cada escola fique segregada e cada um no seu canto. Então, eles começaram a fazer atividade. Então, professor... E a gente levantou, né, em todas as escolas, os alunos levantaram que temas eles queriam trabalhar durante a semana. E aí eles escolheram de gravidez precoce, de mediação de conflito, todos os tipos que você imaginar apareceu. E a gente fez uma grande semana, como se fosse um congresso. E todas as 10 escolas do bairro estavam durante uma semana trabalhando os conteúdos que eles disseram que queriam que trabalhassem. E aí a gente levou o Pastoral do Negro, a gente levou o Conselho Tutelar, e a gente levou... E tinha rodas, tinha comitês pró-prevenção da violência. Então, eles inventaram uma série de atividades que veja só, foi um processo que, no começo, as pessoas olhavam de banda, mas uma das coisas que achou a gente interessante é que, quando a gente devolveu o levantamento das escolas para ele, e quando a gente viu
que chamamos os professores para conversar com os professores, a gente conseguiu fazer com que a gente sensibilizasse os professores. E eles toparam. Então, assim, quer dizer, uma experiência dessa, ela não está só numa escola, ela está articulando várias escolas, ela está articulando a escola com o bairro, os professores nos conteúdos trabalharam as questões, eles introduziram durante a semana para saber quem sabia mais do Estatuto da Criança, eles fizeram uma gincana sobre o ECA, então as professoras de português aceitaram trabalhar o Estatuto da Criança. Então, e aí as escolas aí a gente fez uma gincana do Estatuto da Criança e do Adolescente na praça pública, e as atividades das escolas, durante uma semana a gente fez esse movimento no bairro, quer dizer, que era uma escola entrando na outra, uma escola fazendo uma coisa com a outra, todos os jovens se sentindo importantes na escola, reconhecido, que aquele sua competência artística, cultural, ou o que fosse, era poesia, se era que eles também fossem valorizados, né? E aí a gente vai, com isso a gente vai abrindo, como dizem, abrindo as escolas vão se sensibilizando, né? Vão pensando em articulação, né? Para vocês verem, chegou ao ponto das escolas pedirem para, assim, a cada 15, 20 dias, da gente ter uma reunião só com as escolas, só com o diretor de escola, para pensar algumas preocupações que elas estavam tendo no bairro, e a gente foi. Depois a gente acionou o Ministério Público, acionou a Polícia Comunitária, porque havia a questão do tráfico de drogas que estava abordando uma professora e a diretora estava sendo ameaçada, e nós tivemos que dar proteção à professora. Aí a gente fez várias atividades naquela escola que estava sendo mais alvo, e a gente foi trabalhando de forma uma experiência mais educativa, entendeu? Quer dizer, isso é uma experiência. Outra coisa é, como você diz, numa escola determinada, uma coisa é pensar o território, outra coisa é você pensar, não é? Dentro de uma escola, como é que você vai construir com os sujeitos, com alunos e professores, e família, e comunidade, porque isso é importante, como é que a gente vai construir experiências, que pode começar por um teatro, que pode começar por uma semana de cultura, que pode começar por uma semana de esporte, e assim você vai, né? Mas eu acho que tudo isso a gente mexe com a escola, né? Mas é preciso também que a gente tenha o lado, como diz Naomi, é preciso o lado também que a gente discuta conteúdos com os professores, para eles fazerem, mas para eles fazerem, eles precisam... Por exemplo, para eles fazerem a gincana do ECA, a gente tinha que dar formação sobre o ECA. Então, tinha que chamar o Conselho Tutelar para dentro da escola, para trabalhar com a gente, para fazer a formação dos professores sobre o Estatuto. Então, cada ação dessa requer sensibilidade, mobilização, conhecimento, formação básica, inicial, né, que a gente vai... acho que é um pouco assim, é uma experiência, né? Eu vou trazer... Tem várias experiências de educação em direitos humanos que sempre brotaram e sempre existiram nos territórios periféricos e que dialogavam com a realidade de uma escola decolonial. Vamos pensar as experiências dos saraus, dos slams, das rodas de capoeira, dos jongos, dos maracatus, da ocupação da comunidade no espaço público escolar, das extensões universitárias, que devem servir como subsídios para a formação, tanto no ensino fundamental, no ensino infantil, fundamental, médio, superior. A educação no nosso país, ela tem eixos, né? Ensino, pesquisa e extensão. A gente precisa trazer, além do processo que eu já havia apontado, da transversalização dos currículos, mas a gente precisa trazer para os nossos espaços educacionais e, para além deles, essa metodologia de educação em direitos humanos. Eu estava recordando aqui, Michele, que em 2017 eu estive na época como docente da Universidade de Guarulhos na construção do debate do plano lá na UNG. E que, naquele momento, como um docente do curso de serviço social, fizemos apontamentos fundantes para a cidade de Guarulhos. Então, pensar a educação em direitos humanos e trazer essas experiências da realidade, eu posso trazer experiência desde que eu desenvolvi no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que é um serviço da política de assistência social, em que a gente transversalizava
a questão étnico-racial em todas as atividades, porque o nosso objetivo era potencializar a identidade negras indígenas das nossas crianças dentro do serviço da política de assistência. Agora, trazendo para uma experiência muito política, pedagógica, desenvolvida pelo Conselho Regional de Serviço Social, que é o conselho de profissão, que tem um papel de dar orientação e fiscalização profissional, foi a campanha de 2017 a 2020, Assistentes Sociais no Combate ao Racismo, que nós criamos um comitê de assistentes sociais no combate ao racismo, criamos rodas de conversa com os assistentes sociais, criamos publicações, materiais e subsídios para orientar uma prática de assistentes sociais que rompesse com o racismo presente na sociedade. Inclusive, essa experiência continua hoje com a gestão que está. Inclusive, hoje tem uma Frente Nacional de Assistentes Sociais no Combate ao Racismo. Isso é conciliar a luta com um papel político-pedagógico de orientação e fiscalização profissional e atuação profissional. Então, quando a gente fala de uma educação decolonial, é que geralmente a transversalidade não pode ser em datas específicas. Como numa aula de português, eu posso trabalhar com um poema lindíssimo da Elza Soares, uma canção da Elza Soares, e utilizar aí um trecho do livro Quarto de Despejo, ou utilizar como uma peça. Então, a gente pode tratar da geografia, a gente pode tratar da cena urbana, né? A gente pode tratar, inclusive, da língua portuguesa, quando a gente pega a Carolina Maria de Jesus. Quando a gente pega o Milton Santos para discutir o território, a geografia, o espaço, a luta, as contradições presentes. E outra experiência são as educações por meio dos cursinhos populares que os movimentos Uniafro Brasil vêm fazendo ao longo dos seus mais de 10, 12 anos na cidade de São Paulo, no estado e no país, que é formar e dar subsídios para os corpos pretos, periféricos, LGBTQIA+, terem acesso, por meio de uma formação, à universidade pública, que não é só uma formação no sentido engessada, mas uma educação popular, uma educação que traz a referência da luta, o enfrentamento, o direito ao acesso à universidade pública para todas e todos. Então, quando a gente traz esse debate, traz esse eixo e reflete nessas questões, a gente avança numa prática antirracista. Um outro elemento que eu utilizava muito como docente da universidade, eu fui docente da disciplina de estágio, foi discutir com os estudantes como identificar o elemento do quesito raça-cor, por exemplo, nos instrumentais de trabalho. Inclusive, tem um artigo meu publicado com a professora Roseli Rocha, da Fiocruz, na revista do CREA São Paulo, falando da importância do quesito raça-cor para a atuação das assistentes sociais. Ao mesmo tempo que a gente dá o direcionamento político, a gente se posiciona, porque não existe neutralidade na defesa dos direitos humanos. Existe posicionamento, e esse posicionamento, ele é político, e ele tem lado. Muito bem, bravo. A fala de vocês, né? Então, quando a Naomi traz a importância de um conteúdo teórico, né? E aí vocês trazem a importância do conteúdo teórico e prático. Então, é justamente esse movimento, né? Como que a gente traz a educação popular para fazer o diálogo com o que a gente precisa construir, né, de educação em direitos humanos. Então, a gente não se afasta em vários momentos, né, das experiências compartilhadas, das falas feitas por vocês. Então, a gente pega, por exemplo, não é possível a gente pensar uma educação em direitos humanos se a gente não pensa nos princípios da democracia, né, de uma participação ativa, que seja capaz, né, de construir práticas educativas e que nos proporcione essa participação em várias dimensões da nossa vida, né? Porque aí esses princípios aprendidos, eles vão contribuir, né, com a construção de posicionamentos contrários aos vários tipos de violência, né? Então, a escola, ela também tem esse papel, né? E aí, como que a gente constrói isso
com, né, estudantes, né, e não para. E é um pouco esse movimento que a educação em direitos humanos ela vai tentar construir. E aí eu vou pedir para vocês, então, já se prepararem, né, prepararem as considerações finais, trazendo essa reflexão para a gente, assim, como que a importância, né? Vocês trouxeram na fala de vocês em alguns momentos, mas eu gostaria que vocês reforçassem. A escola, a educação básica é o nosso eixo aqui, né? Então, como que a partir dela a gente constrói redes que são elas que vão possibilitar a construção da educação em direitos humanos, né? Dentro da educação escolar. Muito obrigada, gente. Quem quer começar? Pode ser, não sei, a Naomi foi a outra. Naomi. Quer você, Naomi? Não, pode ser sim, pode ser sim. Primeiro, agradecer ao convite de todos. Foi muito legal estar aqui partilhando esse momento com vocês. Eu acho que é um chamado, né, que eu tenho feito bastante aqui durante a minha trajetória na secretaria, a participação e em qualquer instância, né, tanto quem está aqui trabalhando no governo propriamente dito, da sociedade como um todo. Eu acho que um ponto que foi muito importante na minha trajetória, e eu sempre, quando eu vou conversar com os estudantes, eu falo isso, é sobre se a gente se apropriar um pouco mais da máquina pública, para a gente conseguir se aproximar e apoiar e cobrar das pessoas certas, né? A gente entender um pouco mais das instâncias, então, que a gente puder passar isso para os adolescentes, que hoje são muito ativos, muito militantes, muito apropriados, sabe, do que eles fazem, né? A escola é deles. Então, eu acho que compartilhar um pouco sobre isso, aqui a gente, enquanto gestão pública, tem estado bem aberto para recebê-los e para a gente construir isso junto, né? O setor público nunca vai ter todas as respostas para tudo, mas a gente vai estar sempre buscando encontrar a melhor resposta. E eu acho que a melhor resposta é no diálogo, né? As pessoas aqui nas salas fechadas nunca vão ter a resposta para tudo. Então, participação. Eu acho que, para mim, é a melhor forma da gente conseguir construir esses espaços verdadeiramente pautados nos direitos humanos, para além de portaria, de resolução, né? Para que seja algo que seja já escrito, pensando na prática. Então, eu acho que a participação, a gente estimular principalmente a participação dos jovens nessa construção, e a gente seguir juntos. Assim, aqui a gente, enquanto IFAP Secretaria, a gente está aqui em São Paulo, no bairro de Perdizes. Eu falo que é um prédio aberto mesmo. Quem quiser vir aqui nos fazer uma visita, conversar com a gente, compartilhar ideias e construir juntos, estamos aqui totalmente à disposição para ouvir e caminhar, né? Nessas pautas são muito desafiadoras, mas tem sido muito gratificante. Um pouco que a gente tem começado a fazer, a movimentar com a rede, a gente tem recebido uma acolhida muito grande, uma participação muito grande, e o objetivo é fazer cada vez mais. Para todas, são muitos, né? Um escopo grande, mas cada parte ali que tem naquele documento, que é super rico também, né? Das diretrizes, eu aconselho todo mundo também a ler, que é um documento super rico, cada pontinho ali é fundamental e essencial. Então, a gente está se esforçando ao máximo para atender de uma forma efetiva, não só falar, a gente fez isso aqui, mas que isso esteja na prática do professor e do estudante. Acho que tem, primeiro, agradecer que a gente faça mais rodas de conversa como essa, como toda a programação que tem esse tipo de debate. E a gente precisa incidir no debate da formação com, principalmente, o poder judiciário, que vem criminalizando os corpos pretos, criminalizando os corpos periféricos e criminalizando os corpos LGBTQIA+. Nós precisamos avançar num debate de direitos humanos vinculado a um projeto de sociedade. Eu não consigo pensar o debate da pauta de enfrentamento ao racismo, de enfrentamento às opressões históricas, desvinculado a um projeto de transformação dessa sociedade. Porque nós estamos vivendo e administrando cotidianamente a barbárie. A fome atinge majoritariamente a população
preta, pobre, periférica, e majoritariamente as mulheres pretas. Nós precisamos incidir e aprofundar a realidade. Buscar as ferramentas do panafricanismo, buscar as ferramentas dos povos tradicionais indígenas e trazer como elemento para o nosso trabalho, como metodologia para o nosso trabalho nas nossas bases, nos nossos territórios, nas nossas quebradas, nas nossas comunidades. É onde os nossos pés pisam, a nossa cabeça pensa, ou a nossa cabeça pensa onde nossos pés pisam. E como sempre falo, eu sempre uso essa frase do Malcolm X: não existe o fim do racismo sem o fim do capitalismo. Pensar a efetivação dos direitos humanos é pensar também a ruptura dessa sociabilidade, a ruptura dessa sociedade que produz o tempo todo opressões, porque nessa as opressões vão continuar e o desmonte do Estado já está acontecendo. Lutar por direitos humanos é defender as políticas sociais que são resultados das lutas históricas dos direitos humanos, mas também é pautar que existe diferença de gênero, de raça e de classe, e que é nosso compromisso como educadoras, educadores, atuantes dos vários sistemas de garantia de direitos. Um outro elemento é interseccionalizar o debate das relações étnico-raciais, da opressão de gênero. E cobrar dos espaços legislativos, como a mandata quilombo periférico, a importância de legislação que defenda os interesses difusos dos territórios, das comunidades e das quebradas. E fazer enfrentamento político, porque esse é o nosso papel. Defender um plano nacional de direitos humanos é pensar muito objetivamente não a humanização das polícias, mas pensar um outro modelo de segurança pública que seja compatível com um outro projeto de sociedade. Porque humanizar as polícias, a gente vai deixar de aprofundar na radicalidade do debate e entender que a polícia assassina os nossos corpos pretos e periféricos. E que são esse debate que a gente tem que fazer o enfrentamento. Eu não quero a humanização das polícias. Eu quero o fim das polícias e eu quero um outro sistema de segurança pública que seja humanizado e que respeite a classe trabalhadora e que respeite os interesses coletivos. Esse é o projeto que eu desejo para a sociedade e é essa perspectiva de direitos humanos que nós defendemos como assistentes sociais, por uma nova ordem societária. E finalizando, como vai dizer o movimento negro, por menos que conte a história, não te esqueço, meu povo, se Palmares não vive mais, faremos Palmares de novo. Muito obrigado pelo convite. Bravo! Nazaré. Então, gente, eu fiquei, olha, para mim, na minha história de vida, eu achei assim que a minha vivência no Conselho Estadual de Direitos Humanos foi fundamental para eu ser professora de Direitos Humanos. Porque o fato da gente estar no Conselho e ter que visitar as prisões, visitar as aldeias indígenas, visitar ocupação do sem terra, você visitar pessoas, né, todo tipo de problemas que você imaginar, até visitar as cadeias da polícia, até isso a gente visitou. Visitar pessoas, né, em situações de extrema de igualdade. O Conselho, ele faz você articular a realidade das violações e a necessidade emergencial do agir do Estado ser efetivo, do Estado não ficar ausente. Então, o Conselho, para mim, foi aquele lugar que eu acordei, vamos dizer assim, que eu enfrentei índios fechando BR, índios, né, e eu tive que fazer mediação de conflito, e tive que enfrentar situações de passar a madrugada, né, fazendo mediação de conflito, índios ocupando a FUNAI, e aí você tendo que fazer... Quer dizer, isso para mim foi muito importante. Quando eu chego na escola básica, que eu também venho da escola básica, antes de chegar na universidade, eu vim da escola básica e vim da comunidade. Então, eu vinha das experiências comunitárias, uma psicologia social que move com teatro, que move com música, que move com os grupos comunitários. Então, eu vinha desse campo comunitário, depois vou para a educação básica e de lá vou para a educação superior. O que me chamou a atenção nesse caminho, quer dizer, a gente precisa primeiro desconstruir esse estranhamento que a sociedade tem em relação aos direitos humanos. Criou no Brasil essa coisa de que direitos humanos não é parte da minha vida, direitos humanos é uma coisa que está fora de mim. Não tem relação comigo, não tem identificação comigo. Então,
O primeiro esforço que a gente precisa é fazer com que as pessoas vejam que os direitos humanos estão no cotidiano delas, está no dia a dia, está dentro delas, está na história de vida delas. Direitos humanos não é uma coisa abstrata. Ele tem cor, tem tonalidade, tem tudo isso aí. Então, essa coisa tem, então, de desmistificar essa questão, né? E de que a gente possa entender que esse trabalho da educação em direitos humanos, como vocês disseram muito bem, a gente tem que sensibilizar primeiro. A gente não pode ser um discurso de imposição, de construção, né, a partir da experiência e da vivência do outro, não é? Com uma metodologia ativa, participativa, que as pessoas sintam parte da experiência, que a gente não... Eu acho que esse trabalho, né, construtivo que a gente faz junto, né, seja uma atividade de esporte, seja uma semana cultural, seja... né, como a experiência que a gente teve na escola, quando mataram o Pataxó, as escolas fizeram uma semana em homenagem ao Pataxó, olha só. Então, eles discutiram a questão das desigualdades, da questão da violência contra os povos indígenas e a solidariedade feita dos Pataxós. E eu me lembro que no dia eles quiseram fazer um seminário e naquele dia eles fizeram várias dramatizações sobre... E o que eles fizeram? Olha que coisa estranha. Eles dramatizaram a morte do Pataxó. E quando eles dramatizavam, todo mundo no cenário ria. Aí tinha um procurador federal que estava no debate com outras pessoas, que eu chamei várias entidades para participar do seminário, e aí ele disse assim, vocês prestaram atenção que quando mais de uma turma fizeram a dramatização, abordando o tema, mas vocês prestaram atenção que quando vocês chegaram ao ponto de quando queimou-se o ser humano, as pessoas sorriam. Aí ele diz assim, cuidado que esse sorriso, ele é cúmplice de quem matou o Pataxó. Então, às vezes, a gente precisa, nesse trabalho de educação em direitos humanos, né, acordar a sensibilidade, fazer essa sensibilização com esse educador, com esse gestor escolar, como diz Naomi, para que a gente possa, essas pessoas terem essa sensibilidade para enxergar os direitos humanos na realidade brasileira, no cotidiano. E a gente se mover em direção às pessoas. Que direitos humanos, no sentido de você ser solidário ao outro, né? O Aguirre diz que de educação em direitos humanos não é decorar um livro, não é decorar um tratado. Que educação em direitos humanos é pela paixão, pela compaixão. É a capacidade de ouvir o grito do outro como se fosse na sua própria carne. E isso que nosso amigo colocou tão bem aí, o Júlio, quando o Júlio diz assim, olha, se vocês não forem capazes de entenderem, de sofrerem com a juventude negra, não venham discutir, não é, questões meramente como se fosse um discurso técnico instrumental. Não é. É problema, é vida humana, é condição humana que está sendo, né? Então, eu vejo por aí, então, que a gente... Mas é um espaço... A educação em direitos humanos é um espaço de profunda, vamos dizer assim, a gente ressuscita como ser humano, como diz Paulo Freire, a gente experimenta a nossa amorosidade, a nossa solidariedade ativa, se compromete, como disse Júlio chamou a atenção para o compromisso ético e político e que a gente precisa transformar essa realidade. A educação, a gente não é polícia que bota todo mundo em cadeia, a gente é educador, o educador ele vai trabalhar com as mentalidades, com as mudanças de atitudes, então a gente precisa trabalhar na questão cultural, na questão educacional, na questão agregando sujeitos, fazendo a escola dialogar, fazendo essa escola ser mais arejada, como vocês disseram muito bem aí, eu acho que é por aí que a gente vai. E olha quantas experiências. Hoje de tarde a gente juntamos 3, 4 pessoas. Imagina, não é, Júlio e Naomi e Michele e Gabriel, se a gente, quando junta, né, esses movimentos todos, esses encontros que são tão importantes para a gente trocar essa experiência, né, como é importante. Parabéns à iniciativa da Comissão de Educação do CONDEP, parabéns ao trabalho que vocês vêm realizando, vocês vêm fazendo diferença, vocês ousaram construir umas diretrizes participativas, um plano estadual participativo, envolvendo os órgãos públicos, se comprometendo, chamando a educação, a Secretaria de Educação, chamando as universidades para o compromisso ético e botando o laço dos movimentos sociais para poder dar legitimidade a esse trabalho. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo, viu? Obrigada.
Eu que agradeço, nós que agradecemos a participação de vocês essa tarde, que vocês compartilharam tantas experiências, falas potentes. Muito obrigada. Só lembrando que a gente continua esse ciclo de debates no mês de novembro, né? Porque a gente tem os demais eixos das diretrizes e a gente convida vocês, né, a participarem depois com a gente. Muito obrigada e até a próxima. Até mais.